Fala galera, graça e paz a todos. Estou aqui hoje para, em breves palavras, falar algo de Deus para vocês. Muitas vezes nós ficamos nos autoflagelando, nos criticando por algo que fizemos no passado, por algum pecado que tenhamos cometido. Só que Deus não vê dessa forma. Deus vê de uma forma diferente, certo? Quero falar hoje para vocês de Sansão. Quem foi Sansão? Sansão foi um homem que Deus escolheu para libertar Israel num povo em que os filisteus comandavam. Sansão foi o homem que Deus escolheu. Sansão era nazireu. O que era nazireu? Sansão era um homem separado, certo? Ele não poderia cortar o cabelo, não poderia cortar sua barba, não poderia ser levado ao vinho, não poderia tomar bebidas fortes, não poderia tocar em cadáveres. Vemos no decorrer da história que Sansão fez tudo ao contrário. Sansão, ele certa vez matou um leão, ele não poderia tocar em cadáver, ele foi e tocou no cadáver do leão. Sansão gostava muito de festa, Sansão gostava de tomar vinho, Sansão se deitou com prostitutas, né? Sansão se casou por diversas vezes. Lá em Juízes 14, verso 3, 1 ao 3 mais ou menos, nós vemos que ele desobedeceu aos seus pais, se casando com a mulher filisteia. Seus pais recomendaram que ele casasse com a mulher da sua tribo, mas mesmo assim Sansão fez tudo ao contrário. Casou-se com a filisteia, né? Fez tudo ao contrário do que Deus tinha programado para ele. Mas mesmo assim, lá em Juízes 14, no verso 4, 5 ali mais ou menos, Deus fala que mesmo Sansão, ferindo o mandamento que é desobedecer aos seus pais e seu pai e sua mãe, ele ainda estava no propósito de Deus. Deus tinha preparado aquilo para ele. Mais para frente, Sansão vai, conta seu segredo a Dalila, que era o que? Ele não poderia ter os seus cabelos cortados. Ela vai, conta aos filisteus, e eles cortam o cabelo de Sansão, e o homem que foi escolhido, separado para libertar Israel, é preso, é feito cativo. Lá, Sansão preso, cortam os cabelos dele, arrancam os seus olhos, chibatam ele, amarram ele em um moinho, onde ele fica girando no moinho. Mas mesmo assim, Sansão ainda estava no propósito de Deus. Colocaram Sansão como um troféu. Certa vez, quando foram os filisteus fazer uma festa, estavam comemorando e colocaram Sansão lá, no meio de duas pilastras, amarrado, como se fosse um troféu. Porque Sansão tinha matado muitos homens, Sansão tinha matado muitos filisteus, mas mesmo assim Deus honrou aquele homem. Podemos perceber lá em Hebreus 11:32. Vemos, eu comentei um pouco da vida de Sansão com vocês. Sansão foi um cara que teve muitos pecados. Sansão foi um cara que caiu demais, cometeu muitos erros. Mas a todo momento ele esteve no propósito dele. Qual que era o propósito de Sansão? Libertar Israel. No fim da sua vida, quando ele estava naquela festa onde os filisteus estavam comemorando, ele amarrado àquela coluna, ele pede ao pai que dê força a ele mais uma vez. Então Deus vai e deu força a ele, e Sansão se agarra àquelas pilastras e derruba. Ele derrubando aquelas pilastras, ele matou mais pessoas do que quando ele esteve vivo. Ou seja, Deus não olha para os seus pecados, Deus olha para o seu propósito. Quem vem apontar o seu pecado, quem vem apontar o seu fracasso são os homens. Deus está aqui para te agradecer, Deus está aqui para te fazer seguir o seu caminho. Olha só o que diz Hebreus 11:32. E que mais direi? Faltar-me-eis palavras contando de Gideão, de Baraque e de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ou seja, eu acabei de te contar a história para você de um homem que teve diversos fracassos em sua vida. Deitou com prostituta, era levado ao vinho, desobedeceu pai e mãe, fez tudo de errado. Mas mesmo assim, no final da sua vida, Deus coloca ele do lado de Moisés, coloca ele do lado de Davi, o homem que teve o coração segundo de Deus. Meu querido, quem está aqui para apontar os seus pecados são os homens. Deus está de braços abertos para você. Amém? Não importa o teu pecado, importa o teu propósito. Que Deus te abençoe.